Muito boa tarde a todos, excelentíssimas e excelentíssimos senhores coordenadores científicos do evento, o senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o senhor Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Carlos Blanco de Moraes, o senhor Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luís Filipe Salomão. Senhoras e senhores convidados, ilustres participantes no painel. A todos cumprimento com grande respeito e manifesta cordialidade. Em nome das Forças Armadas Portuguesas, começo por sublinhar a honra por intervir neste painel, desfrutando da oportunidade das mais-valias e lições que certamente se retirarão. Tomemos como referência Portugal como Estado de Direito Democrático. Estado que é sustentado na soberania popular, no pluralismo de expressão e numa organização política democrática, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes. Constitui a obrigação do Estado a sua defesa, visando a garantia da independência nacional, a integridade do território e a liberdade e a segurança das populações contra qualquer agressão ou ameaça externas. Às Forças Armadas Portuguesas está primariamente atribuída a defesa militar da República, a partir do princípio que a defesa da pátria é um direito e um dever fundamental de todos os portugueses. Neste sentido, nos termos da Constituição e das leis vigentes, às Forças Armadas incumbe, por um lado, cumprir todas as missões de defesa militar do território, ou no exterior do território nacional, num quadro autónomo ou multinacional, de garantia de salvaguarda da vida e dos interesses dos portugueses. Cumprir também missões no exterior do território nacional, assegurando os compromissos internacionais do Estado no âmbito militar, incluindo missões humanitárias e de paz, assumidas pelas organizações internacionais que Portugal integra. Cumprir também missões de cooperação técnico-militar no quadro das políticas nacionais de cooperação, assim como cooperar com as forças e serviços de segurança, tendo em vista o cumprimento conjugado das respectivas missões no combate a agressões ou ameaças transnacionais. Finalmente, cumprir missões de proteção civil e em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações. Às Forças Armadas Portuguesas incumbe igualmente atuar no quadro dos estados de exceção previstos na lei, nomeadamente o estado de sítio e o estado de emergência. É certo que este enquadramento reproduz a realidade portuguesa, mas é igualmente oportuno e adequado tomar conhecimento mais sustentado do que se passa em outras realidades, bem como considerar que o papel das Forças Armadas num Estado de Direito Democrático deve estar bem definido, mas não ser imutável, nomeadamente perante a perigosidade, imprevisibilidade e porosidade que hoje caracterizam os ambientes nacionais e internacionais. Temos, pois, grandes expectativas na audição dos digníssimos palestrantes deste painel, fundadas na respectiva relevância de funções desempenhadas, experiências acumuladas e capacidade de antever e aceitar a mudança. Sem mais, cabe-me a honra de passar a palavra ao excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, da República Federativa do Brasil. Sr. Ministro. Excelentíssimo Senhor General José Nunes da Fonseca, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Portugal, Excelentíssimo Senhor Major-General Agostinho da Costa, Major-General de Portugal, Vice-Presidente do Centro de Estudos Eurodefense Portugal, meu prezado amigo General de Exército Valério Stumpf, Presidente da POPEX. Minhas senhoras e meus senhores, manifesto a minha gratidão ao IDP pela oportunidade de tomar posse nesse fórum de debates,
especialmente pela companhia de pessoas tão ilustres. De igual maneira, cumprimento a organização desse evento e a amável assistência a quem me dirijo com muito respeito. Estar aqui com um grupo tão seleto de pessoas reveste de um significado especial, pois o Ministério da Defesa e as Forças Armadas brasileiras desempenham um relevante trabalho para a sociedade, integram-se a parceiros estratégicos, a fim de discutir soluções criativas para as questões de defesa do país. Assim, vejo este fórum como oportunidade para fortalecer os laços de amizade e a confiança entre várias instituições e pessoas presentes, e também como local propício para a discussão de temas tão significativos. Com esse foco, senhor general, minhas senhoras e meus senhores, o diálogo construtivo e a visão prospectiva que permeiam as ações desenvolvidas nesta pasta servirão de embasamento para um breve relato sob o ponto de vista do Ministério da Defesa acerca do papel institucional das Forças Armadas brasileiras na consolidação de um espaço democrático em nossa sociedade. Antes, porém, de abordar diretamente o tema proposto, eu gostaria, com a devida anuência dos senhores, de refletir sobre o país, sobre o Brasil, descrevendo em breves tópicos o que somos e como chegamos a esse estágio de desenvolvimento tão peculiar e desafiador, para então contextualizar a minha visão pessoal sobre o papel das Forças Armadas no Estado Democrático de Direito. O Brasil é uma nação soberana, de economia pujante, que ocupa posição de destaque nos contextos regional e global e que representa amplas oportunidades e grandes desafios. Nossas dimensões territorial, marítima e aérea, aliadas às incontáveis riquezas naturais, nos obrigam à manutenção de forças armadas robustas e em permanente estado de prontidão, respeitando as implicações de ordem orçamentárias e focada no planejamento estratégico. Como país, somos o resultado de uma trajetória de mais de 500 anos de história. Passamos por lutas internas e externas, pela consolidação das fronteiras, revoluções e eventos políticos marcantes. Promovemos a abolição da escravatura, nos tornamos uma república, garantimos o direito ao sufrágio universal, incluindo o voto feminino, o do negro e do analfabeto, a estabilidade democrática e o fortalecimento da harmonia entre os poderes constitucionais. Refletindo sobre o Brasil de hoje, constato um país plural e repleto de diversidades, onde coexistem 5 regiões geográficas, cada uma com as suas peculiaridades nos costumes, na geografia, na política, no clima, nos ambientes naturais, na culinária e na economia. Em 1988, após um longo período de debates, obtivemos a Constituição Federal vigente que estabelece a nossa República Federativa Brasileira como regime político e o Estado Democrático de Direito como sistema institucional. Quero fazer uma saudação especial ao embaixador brasileiro, Raimundo Carreiro, que está aqui presente e foi uma testemunha ocular e um protagonista importante nessa grande conquista do povo brasileiro. Em junho de 1999, o presidente da República sancionou a Lei Complementar número 97, estabelecendo as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas e criando o Ministério da Defesa. Uma nova etapa havia sido percorrida na evolução histórica da defesa brasileira. Desde então, a pasta encarrega-se da direção superior das Forças Armadas, com as quais atua sempre de modo cooperativo em prol do nosso país, cumprindo a legislação vigente. No Ministério da Defesa, o nosso imenso desafio é defender esse
país de proporções continentais, contando com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de superfície, 16.800 quilômetros de fronteiras terrestres, com 10 países da América do Sul, com 7.500 quilômetros de costa marinha, zona de responsabilidade aérea de 22 milhões de quilômetros quadrados e população próxima a 210 milhões de habitantes. O nosso país tem grande potencial para o crescimento, situando-se entre os 8 países que possuem população acima de 150 milhões de habitantes e entre os 6 países que possuem superfície maior que 5 bilhões de quilômetros quadrados e entre os 18 países com PIB acima de 1 trilhão. Apenas 3 países no mundo estão na interseção desse universo, e o Brasil é um deles. No Brasil, as Forças Armadas atuam intensamente em vários campos da vida nacional, sendo em muitas regiões a única presença do Estado. Assim, percebemos as unidades militares no apoio à infraestrutura nacional para o desenvolvimento, como a engenharia militar empenhada na construção de estrada, ferrovias, pontes e outras obras de interesse nacional ou regional. Verificamos ainda o apoio à pesquisa científica na Antártida, com navios oceanográficos no estabelecimento de tecnologia, como, por exemplo, o Instituto de Pesquisas da Marinha, o Instituto Militar de Engenharia, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica e os laboratórios das Forças Armadas. Na defesa, elegemos os setores nuclear, cibernético e espacial como prioritários. Por sua vez, as Forças Armadas conduzem seus próprios programas e projetos que buscam assegurar a capacidade operacional plena das estruturas de emprego militar. Para fomentar e dar suporte a todas as ações, o Brasil possui uma base industrial de defesa compatível, que apresenta produtos de elevada tecnologia, assegurando a autonomia produtiva e gerando quase 3 milhões de empregos. Quero saudar o ex-ministro da Defesa, o meu amigo pessoal, Dr. Raul Jungmann. Muito obrigado, senhor ministro. Mas a gestão política de uma nação envolve variados campos do poder nacional e inumeráveis desafios, entre os quais a defesa, a saúde, a economia, a educação e a igualdade de oportunidades são importantes aspectos que devem ser considerados. Promover a defesa e segurança é ação fundamental, assim como igualdade e justiça. Aliás, há uma diferença entre esses dois conceitos. O filósofo Aristóteles afirmou que a igualdade só se mostra possível diante de uma sociedade que, embora diversa como a natureza, também trate cada desigual com desigualdade, com o intuito de construir entre eles a equiparação. Observando as peculiaridades do Brasil, verificamos 3 regiões cujo PIB per capita encontra-se acima da média mundial, de cerca de 11 mil dólares per capita. Por outro lado, 2 outras regiões estão aquém dessa realidade, resultando numa renda per capita brasileira inferior à média global. O país precisa oferecer igualdade de oportunidades a fim de promover a justiça. Havendo, pois, abordado resumidamente o que somos no Brasil e o que fazemos na defesa, passo agora para a minha visão pessoal sobre o tema desse encontro. Democracia pressupõe igualdade, justiça e liberdade. Desde a democratização na década de 1980, nosso país segue no rumo das grandes nações. Nesse ponto, sou um otimista. Precisamos agora, como nação, garantir a segurança jurídica, a estabilidade institucional e a harmonia entre os poderes. Tenho forte convicção no futuro do meu país, do Brasil, e na pujança de sua democracia. Vejo hoje nos brasileiros pessoas com plenitude de suas cidadanias garantida pelo Estado democrático. O papel das Forças Armadas, meus prezados amigos, o papel das Forças Armadas brasileiras é definido em nossa Carta Magna, entretanto, muito mais em termos de realizações de intenções com a sociedade. As Forças Armadas são um retrato de um povo,
São as sentinelas dos mares e dos rios, são um braço forte da nação e a mão amiga que ampara, são as asas que protegem o país. Assim, destaco que, além de sua atribuição constitucional de defesa da pátria, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica atuam no apoio à segurança pública, sempre quando são solicitadas. Empenhando-se na preservação do meio ambiente, no esforço conjunto ao combate dos ilícitos transnacionais, no patrulhamento marítimo, terrestre e aéreo, na segurança de fronteiras, de rios e de mares, na busca e salvamento, no combate ao narcotráfico e ao crime organizado. Atuam amplamente no apoio às ações do governo, no amparo à população quando atingida por catástrofes naturais, no combate aos efeitos da estiagem, na construção de infraestruturas para o desenvolvimento, na atenção de saúde à população que vive em locais de difícil acesso e distante dos grandes centros urbanos, no transporte de órgãos e de equipe médica para transplantes emergenciais, salvando vidas humanas, no acolhimento humanitário e em programas sociais do Ministério da Defesa que beneficiam jovens e adultos no país. Além disso, os militares brasileiros destacam-se por suas operações realizadas no exterior, onde navios, aeronaves, forças militares terrestres e integrantes de missões individuais se empenham pela paz mundial, por vezes servindo sob a égide da Organização das Nações Unidas. Esses são alguns dos variados exemplos de atuação das Forças Armadas em nossos dias. Vivemos no Brasil tempos de plena regência democrática, sob a luz da Constituição de 1988 e garantidos pelo Estado Democrático de Direito. Nesse contexto, este é o papel das Forças Armadas, estarem preparadas para a guerra, mas sempre atuantes perante os anseios da nação e a serviço da sociedade brasileira. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica, sob a liderança dos seus comandantes e com a orientação segura do Ministério da Defesa e do Presidente da República, cumprem este papel, dedicando o seu mais profundo zelo ao serviço da pátria e ao amparo do nosso povo. Agradeço a cada um dos senhores e senhoras pela amável acolhida e pela gentil atenção. Em nome do Ministério da Defesa, das Forças Armadas Brasileiras, manifesto o meu respeito a todos e finalizo as minhas palavras ao dirigir especial agradecimento à organização desse evento. Muito obrigado aos senhores.